Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Marcel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária do terceiro trimestre de 2025, da lição 9. A lição 9 tem o tema Uma Igreja que se Arrisca, né? Porque a Igreja do Senhor Jesus ela tem que estar se arriscando sempre para fazer o ID de Jesus e levar o Evangelho a todos. Terceiro trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja. Porque a igreja estava crescendo, mas a base para o crescimento dela foi qual? Doutrina, comunhão, fé e também oração, porque os discípulos estavam ali em constante oração. Hoje, nossa leitura diária de hoje da quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 11 a 13, tem como tema caluniados e defamados pelos opositores. É porque os opositores do evangelho sempre vão nos caluniar e nos difamar. É isso que eles sempre fazem, né? Para tentar combater o evangelho de Cristo, mas só que não conseguem. Não adianta mentir, não adianta blasfemar, que isso aí nada vai, né, conter o avanço da igreja, mesmo causando morte de alguém, como aconteceu com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir por conta de calúnias e blasfêmias que os opositores pagaram a pessoas para falar contra ele. Mas mesmo assim não adiantou. A igreja continuou crescendo e ela sempre vai continuar crescendo. Também nós estamos já com a lição do quarto trimestre de 2025, o quarto trimestre que tem como tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Esse vai ser o tema do quarto trimestre de 2025, corpo, alma e espírito, lição comentada por Silas Queiroz, né? Em breve estaremos fazendo também um vídeo de apresentação da lição do quarto trimestre de 2025. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 11 a 13, diz assim: Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsa testemunha, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Tá vendo? Veja que eles consubornaram, né, homens para falar blasfêmia contra Estevão, dizendo que ele falava a palavra blasfêmia contra Moisés e contra Deus, e também contra o templo, como diz lá no verso 13, né, que arrebataram, apresentaram falsa testemunha. Como sempre vai aparecer falsa testemunha para testemunhar contra o evangelho de Cristo, contra os irmãos que estão fazendo ali a missão. Sempre vai acontecer isso. As pessoas vão ser subornadas para falar, né, contra os pregadores do evangelho. Foi o que aconteceu. No verso 13, apresentaram falsas testemunhas, tá vendo? Que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar, o templo, e contra a lei. Veja, tiveram que subornar pessoas para mentir contra Estevão, porque no verso 10, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 10, vai dizer o quê? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava, porque Estevão estava cheio do poder e cheio do Espírito Santo de Deus, e eles não conseguiam, né, eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. E fizeram o quê? Contrataram, subornaram pessoas para blasfemar, para mentir contra Estevão. Ele não tinha um argumento e não conseguiam resistir ao Espírito que estava sobre ele, usando ele tremendamente. Aí fazem o quê? Subornam pessoas para mentir contra Estevão. O que foi que aconteceu? Foram lá e mentiram. E o final disso foi o quê? Terminou Estevão sendo o quê? Morto, foi apedrejado. Por conta de quê? De mentira. Né? Estavam mentindo. Não estavam falando a verdade. Só porque não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito que estava ali sobre Estevão, usando ele tremendamente. Ele fazia prodígios. No verso 8, vai dizer: E Estevão, cheio de poder, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Tá? Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ele estava cheio de Espírito. Isso aí causou o quê? Inveja, como sempre. Causou inveja. Eles pegaram Estevão ali, ó, e subornaram a pessoa para mentir contra ele. E é isso que sempre acontece. Sempre alguém vai subornar outra pessoa para mentir contra os pregadores do evangelho, contra os irmãos que estão fazendo a missão. Porque aqui era uma missão, estava ali pregando, fazendo sinais e prodígios dentro do povo,
trazendo o povo para Cristo, eles ficaram logo tudo desesperados, porque o povo estava deixando de ir para o templo e estava indo até os apóstolos. Por conta de que isso quer dizer o que aconteceu? O quê? Uma inveja. Porque eles estavam com medo de perder a posição deles ali no templo. Tanto sacerdote, levita, tudo com medo. Porque o povo estava deixando de ir para o templo e ir até os apóstolos. Aí tiveram que subornar pessoas para mentir. Que é isso que acontece. Tanto naquela época como na nossa época atual. Pessoas mentindo para tentar parar o avanço da igreja. Por isso que a gente está vendo muita coisa aí, né, que não é de Deus, né, tudo somente mentira. Pessoas que são subornadas, são pagas para fazer teatro, para fazer ensinações, muitas vezes dizendo que é Deus, muitas vezes e não é. Né? É isso que acontece hoje. E Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 11 a 13, diz assim para nós: a vida de Estevão nos ensina que os servos de Deus enfrentarão oposição, muitas vezes disfarçada de justiça. Tá? Muitas vezes ele vai enfrentar oposição disfarçada de justiça, mas alimentada por mentira. Né? É uma ação disfarçada de justiça, mas o que está alimentada por mentira. Porque eu estava falando de Estevão ali, o quê? Era mentira. Não era verdade. Mas ele estava ali agindo, né, em nome da justiça, como fosse a justiça de Deus, disfarçado de justiça, dizendo que está fazendo aquilo em nome de Deus, mas está o quê? Mentindo, alimentado por uma mentira. Assim, ainda assim, devemos manter-nos firmes na verdade, com o coração limpo diante de Deus. O mesmo Espírito que sustentou Estevão é o mesmo que nos sustenta hoje, que possamos falar com ousadia, viver com integridade e confiar que Deus é o justo juiz, que conhece os corações e honra os seus fiéis. Porque mesmo naquele momento difícil ali, de complicado, Estevão não recuou, ele continuou, né, pregando, falando de Cristo, com ousadia do Espírito, e eles não aguentaram, eles não suportaram, e tiveram o quê? Que apedrejá-lo. Mas mesmo ali naquele apedrejamento, mesmo no seu leito de morte, ele viu o quê? O céu aberto, e viu Cristo sentado à direita do trono de Deus. Por quê? Porque estava fazendo uma obra para Deus. E quando está fazendo uma obra para Deus, Deus honra os fiéis. Ele não recuou, não titubeou, mesmo enfrentando perseguição, mas ele continuou fazendo a obra de Cristo. E foi o quê? Recompensado, que mesmo, ainda tem mais, mesmo sendo apedrejado mais na frente, que vai falar, ele não cessou, né, de orar até por aqueles que estavam apedrejando. Ele vai dizer: Senhor, perdoe que ele não sabe o que faz. Ele não estava sabendo o que estava fazendo. E, mesmo naquele momento, ele teve o privilégio de ver o quê? O céu aberto, de Cristo sentado à destra de Deus. Ele estava fazendo a obra de Deus. E Jesus mesmo disse: aquele que morrer por amor de mim, né, não perde a vida. Pelo contrário, ele terá a vida eterna. E foi o que aconteceu com Estevão. Estava ali. Ele foi chamado para fazer a obra, mesmo em meio à perseguição, continuou fazendo, que é o que nós devemos fazer. A perseguição ela nunca vai cessar. Ela só vai cessar quando a igreja for arrebatada. Né? Quando ela estiver aqui, sempre vão ser perseguidos de várias formas. Né? Tem países por aí que pessoas não podem ler a Bíblia, não podem andar com ela, não podem se reunir para prestar um culto a Deus, tem que se reunir muito escondido. E quando é descoberto que ali está havendo um culto, são todos presos, encarcerados, e vai muitas vezes para campo de concentração que ninguém sabe, não tem nem como chegar lá, ninguém sabe nem onde fica a localização dele. E tão, né, severo que é a punição por conta de dizer que é cristão. E muitos países nesse exato momento estão assim. Se você vê ali a janela 1040, tem ali países que o evangelho ainda não conseguiu chegar, mas vai chegar no momento certo, na hora certa. E cabe a nós continuar orando, perseverando em Cristo, para que a porta se abra e o evangelho chegue. Porque tem muitas pessoas ali sedentas, precisando ainda ouvir falar de Jesus Cristo. É por isso que a igreja ela se arrisca, uma igreja que se arrisca, ela vai nesse lugar difícil, de difícil acesso, correndo um risco de morte, mas com ousadia do Espírito eles vão para pregar o Evangelho e falar de Jesus para aqueles que precisam. Então que nós possamos estar sempre isso em mente, orando pelos missionários, porque hoje na nossa atualidade, se na época de Paulo, se na época de Estevão já estava difícil, na nossa atual está mais difícil ainda. Nós temos que estar em constante oração por ele, pedindo a misericórdia de Deus na vida deles, pedindo ousadia do Espírito, sabedoria, para que eles possam continuar levando a palavra de Deus àqueles que precisam. E muita gente ainda está precisando. É isso que nós devemos fazer. A igreja ela se arrisca dessa forma, indo a lugares que ninguém quer ir. Mas a igreja foi chamada para isso, para levar o evangelho de Cristo àqueles que estão nas trevas.
Amém?